aproxima, e eu louvo a Deus por sua vida, pelo seu ministério e pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui e poder ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Assim como o Jeffrey falou, você está na sua casa, casa do Pai, né? Aos exilados, Pedro falou: vocês que estão exilados, vocês agora têm uma casa. Vocês que não eram povo, agora são povo, fazem parte do povo de Deus. Que maravilha ser cristão. Então, pastor Patrick, sinta-se à vontade, Deus abençoe grandemente. Se você quiser estar Bom dia. Quero desejar que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo abençoe você nessa manhã. É um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês pela primeira vez. Como bem disse o pastor Jeffrey, né, uma igreja linda. Linda porque percebo que vocês estão repletos do amor de Cristo. Nos sentimos abraçados quando chegamos aqui, logo na escola dominical, foi maravilhoso, e louvor abençoado, e seguimos continuando a sentir a presença do Espírito aqui. Isso é maravilhoso. Agradeço a Deus por esse privilégio de poder estar aqui com vocês. Bem, hoje nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus, e eu convido você a pegar a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. O quinto livro do Novo Testamento, Atos, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versos e vamos seguir no estudo. Todos encontraram? E a palavra de Deus diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? Estevão, né? Aí, verso 2, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. 3. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Bem, podem se assentar, fiquem à vontade. Vai ser um sermão expositivo, então a gente vai ler bastante a Bíblia. Paulo, ele foi alguém, sem sombra de dúvidas, muito importante para a história do cristianismo. Ele estava ali, em Damasco, ele estava viajando, levando cartas para prender cristãos, e no caminho aconteceu algo que nós conhecemos a história. Ele, durante a sua viagem, ouviu uma voz, viu um clarão, caiu do cavalo onde estavas, e o próprio Cristo falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Alguns estudiosos, eles, ao refletir na história, na vida deste homem, escreveram muitos livros, muitos pensamentos. Paulo foi a mente teológica responsável pela maioria dos livros do Novo Testamento. Ele realmente foi uma pessoa usada por Deus. E enquanto ele ainda era judeu, ele também usou muito o seu talento, ele usou muito as suas capacidades. Ele não era cristão ainda, não pelo Evangelho, mas contra o Evangelho. E foi um dos maiores perseguidores da igreja. Pela primeira vez na história,
uma queda de cavalo foi responsável pelo erguimento de um gigante espiritual. Parece um contrassenso. Ao mesmo tempo que ele caiu, ele se levantou perante Deus com Cristo Jesus para poder estar junto do Pai, junto de Cristo, nas trincheiras do Evangelho. Bem, próximo, alguns teólogos dizem, se Cristo não houvesse derrubado Paulo daquele cavalo, ele teria feito o quê? Exterminado o cristianismo. Ele era implacável, ele conseguia autorizações e cartas com superiores, ele entrava nas sinagogas, ele arrastava pessoas, ele tocava o terror. E possivelmente, se Paulo não tivesse sido parado por Deus, ele poderia até ter acabado com o cristianismo. Sabemos que não, porque Cristo, ele é vitorioso e poderoso e nada poderia parar, assim por dizer, o cristianismo. Sabemos disso. Mas Paulo realmente foi implacável. E Deus olhou para aquele homem, para aquela pessoa e disse, ele precisa estar do meu lado. Ele precisa pregar o Evangelho, ele precisa ser bênção. Bem, queridos, hoje o sermão não é bem sobre Paulo. Embora a história de Paulo esteja inserida em todo o contexto daquilo que nós vamos aprender e vamos aqui meditar. Mas a história hoje é sobre outro personagem, que está intimamente ligado com Paulo. Mas Paulo, ele se tornou tão importante, o seu nome se tornou tão célebre. Hoje por todo o mundo, em qualquer país que você vá, lá vai ter uma cidade que se chama São Paulo, um bairro, uma avenida, uma rua. E nós vivemos hoje numa cidade que se chama o quê? São Paulo. A quinta maior região metropolitana do mundo inteiro. Temos na Grande São Paulo cerca de 23 milhões de habitantes. E o tema da pregação hoje é lições que aprendi com Ananias. Você se lembra da história? Você sabe quem foi Ananias? Ananias foi o homem que Deus usou para ir até Paulo, curar a sua cegueira e batizá-lo. Ou seja, quando Paulo ele caiu do cavalo, ele ficou cego, e Deus enviou uma pessoa especial para ajudar Paulo. Esse era Ananias. Agora veja bem, Ananias ele não ficou famoso. Poucas pessoas até conhecem a história de Ananias. Quando eu citei o nome Paulo, todos aqui sabiam de quem eu estava falando. Agora, quando eu citei Ananias, ele é menos conhecido. Você já viu alguma cidade chamada Ananias? Levanta a mão, alguém que conhece aí alguma? Não? Nem um bairro assim, talvez bairro pequeno, na periferia. Avenida não. Rua Ananias, você já viu? Não. Nem um beco assim, uma vielinha, nada. Mas se não houvesse Ananias, não teria Paulo. E hoje nós vamos aprender lições com esse herói desconhecido, Ananias. Com uma história incrível. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre esse servo de Deus maravilhoso chamado Ananias? Bem, agora nós vamos para o próximo capítulo, capítulo 9 do livro de Atos. Aqui é para mim mesmo, pastor? Obrigado. Bem, Atos 9, a partir do verso 10, a palavra de Deus diz assim, então. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias.
Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha que interessante. A primeira lição que nós podemos aprender com Ananias é que Ananias era um homem capaz de ouvir a voz de Deus. Alguém pode dizer assim: mas pastor, não é difícil ouvir a voz de Deus. Como? Isso não é tão importante? Isso não sequer é uma grande lição? É muito simples. Olha, posso dizer para você que é pouco provável que isso seja uma coisa difícil. Não seja algo difícil, porque ouvir a voz de Deus não é fácil. E você vai perceber nessa pregação que ouvir a voz de Deus é algo um pouco mais complexo do que a gente pensa. Já na época de Ananias, não era simples ouvir a voz de Deus. E considerando que Ananias, ele era uma pessoa muito importante em sua cidade. Ananias era um líder da igreja em Damasco. Ele era um homem, como líder de igreja, que ouvia muitas vozes. Imagina quantos membros, quantos cristãos, quantas pessoas buscavam Ananias por conselho, por ajuda, ou para resolver alguma questão da igreja que estava naquela cidade. Muita gente falava com Ananias. Ele era uma pessoa importante, ele tinha uma vida agitada, corrida. Esse slide ele é interessante. Essa era a casa de Ananias. A história foi tão impactante que Ananias ele se tornou na sua cidade, ele se tornou um pastor, um líder espiritual, e depois ele acabou sendo martirizado. Ele entregou a sua vida em favor do Evangelho. A tradição oriental da igreja cristã diz que ele foi um dos 72 discípulos que foram enviados por Cristo, lá de Lucas 10. Ele foi enviado por Cristo e depois, na perseguição que veio, essa perseguição que Paulo trouxe, ele foi expulso de Jerusalém e foi parar lá, então, na cidade de Damasco. O dia de Santo Ananias, ele foi eleito como santo na igreja católica, é o dia 1º de outubro. E a tradição oriental, como eu disse, inclui ele sobre esses 72 discípulos. Ele foi o primeiro bispo de Damasco, o primeiro, e também o primeiro mártir. Algumas testemunhas confirmam que esse local, a casa dele, se tornou um lugar de oração e peregrinação dos crentes. Então, quando as pessoas estavam, quem sabe, se dirigindo ali a Jerusalém, que é uma cidade santa e sagrada, e muitas pessoas vão a Jerusalém para adorar a Deus, a casa dele acabou se tornando um local de oração. E o imperador Adriano ficou, na época era um imperador pagão, ele mandou construir um templo pagão em cima. Aí o templo da casa dele. Aí o templo pagão depois foi destruído, o tempo passou, foi feita uma mesquita, aí o tempo passou mais um pouco, aí se construiu a igreja. Então, esse local ficou ali com um local importante, um local histórico. A casa de Ananias se tornou um lugar de oração. Isso é muito interessante. Depois também lá em Damasco tem um bairro chamado Al-Tabalé, onde Ananias foi até o lugar que foi explicado para ele e ele curou a Paulo. Ali também se tornou uma igreja, um lugar de oração. Mas, continuando o nosso assunto então, além de ser um líder da igreja local, ele também estava ciente do que estava acontecendo. Ele sabia que Saulo havia pego cartas de autorização para vir prender e matar os cristãos da sua cidade.
Ele sabia de tudo isso, ele era muito informado, ele era bem informado. Numa época onde não haviam aparatos eletrônicos, não havia internet, telefone, nada disso, televisão. Ele estava por dentro das coisas. Ele também era um líder comunitário. Como toda cidade romana, havia ali um bom grupo de pessoas carentes, necessitadas. E o cristianismo, em sua origem, ele atendia muito aos pobres, fazia muitas obras sociais. E ali estava Ananias envolvido em tudo isso, com a igreja, com a comunidade, com os líderes, sabendo das últimas notícias de tudo que estava acontecendo. Era muita responsabilidade sobre esse homem. A vida de Ananias não era fácil. Ele tinha uma rotina acelerada, ele tinha muita responsabilidade. Ele também ouvia as vozes dos signatários romanos. Sim, Roma tinha um acordo com os líderes judeus e as autoridades, como por exemplo Pôncio Pilatos e Herodes. Eles eram todos signatários desses acordos. E então, os líderes espirituais do povo judeu, eles se relacionavam, eles eram autoridades no povo, mas eles estavam abaixo dessas autoridades romanas. Por isso que quando Cristo foi crucificado, ele foi levado para quem? Pilatos. Porque ele era o governador, ele era a autoridade política da região. E sim, Ananias também tinha as suas conexões, ele era bem relacionado. Ele sabia das coisas que estavam acontecendo. E já naquela época, na época das Escrituras, na época da Bíblia, não era tão fácil ouvir a voz de Deus, mesmo para uma pessoa que não tinha uma vida tão difícil, tão corrida quanto a dele. Se lembra da história de Samuel? Samuel estava no templo, ele era uma criança, não tinha tantas responsabilidades, e Deus chamou a Samuel, mas Samuel não conheceu a voz ele foi para o sacerdote perguntar se o sacerdote o havia chamado. O próprio Saulo também, que embora fosse um perseguidor dos cristãos, mas ele era sincero de coração, ele era um judeu muito consagrado. E mesmo Saulo, quando estava no cavalo, e Jesus falou com ele, ele não reconheceu que era Deus. Ele falou: quem que é o Senhor? E a voz disse: eu sou a Jesus, a quem persegues. Saulo não reconheceu a voz de Deus, Samuel não reconheceu a voz de Deus, mas adivinha quem reconheceu? Ananias. Ele era um homem especial. Agora, se o mundo de Ananias era um mundo complexo, quanto mais o nosso mundo hoje. E hoje nós vivemos num mundo onde a informação flui numa velocidade assustadora. Essa é uma imagem que representa muitos dos nossos lares. Depois dos nossos afazeres, do nosso trabalho, do nosso dia, nós vamos para a nossa casa, nós tomamos banho, tomamos uma refeição, e o que acontece? Geralmente o casal, ou a pessoa, o adulto, ele vai assistir, quem sabe, um jornal, ele vai ver uma série, ele vai assistir algo. Os filhos vão estar o quê? Nos dispositivos, celular, tablet. E quanto mais informação, mais interferência gera onde? Para ouvir a voz de Deus, se torna mais difícil, mais complexo. Próximo. Alguém saberia dizer o que é isso? Eu sou mineiro, né? Então, como bom mineiro, eu falo que esse aí é um smartphone. Um smartphone. Eu trouxe duas fotos para vocês. A primeira foto foi tirada na Basílica de São Pedro, a de cima, em 2005, na posse de Bento XVI. E a de baixo foi tirada no mesmo lugar, em 2013, na posse de quem?
Papa Francisco, esse que acabou de falecer. Tem uma diferença entre as duas? A explosão digital, né? Olha esse próximo aí. Dizem que se o povo de Israel tivesse celular na época, eles tinham feito o quê quando o mar se abriu? Tirado uma selfie. Postar no Instagram, né? Imagina um evento. Partiu. Essa, para quem estuda, quem é da área do RH, conhece a pirâmide de Maslow. Já ouviram falar, né? Na base da pirâmide estão as necessidades mais básicas, mais importantes, como necessidades físicas, né? Ar, água, comida. Aí no próximo degrau, proteção, segurança. Depois, necessidades sociais, amizade. Depois, autoestima. E por último, realização pessoal, né? A de baixo é o mais necessário, mais imprescindível. E à medida que você vai subindo, são coisas que, se abrir mão, não são tão críticas assim para a sobrevivência de uma pessoa. Mas dizem que a pirâmide de Maslow mudou, agora ela é assim, né? Próximo. Olha, em 1993, se você quisesse filmar alguma coisa, você precisava do quê? Uma filmadora. Se você quisesse ouvir uma música, Walkman. Estou entregando a minha idade aí para vocês, né? Agora, todos esses aparelhos aí, inclusive o laptop, tudo isso acabou sendo unido e integrado em apenas um dispositivo, que é o smartphone. E essa tecnologia, ela se propõe a ser nossa aliada, mas constantemente ela acaba sendo a nossa inimiga. Algo que se propõe facilitar, encurtar o tempo e os processos, acaba sendo um empecilho para muitos. Foi feito um estudo científico na Universidade de Chicago, e 205 pessoas foram estudadas durante uma semana, e elas foram privadas de usar a sua rede social, os seus smartphones. E o que aconteceu? Se descobriu que resistir à tentação de acessar as redes sociais como Facebook e Twitter é mais difícil do que dizer não ao álcool e ao cigarro. Ou seja, redes sociais têm um poder tão viciante quanto cigarro e álcool. Bem, em meio a tantas vozes, eu queria perguntar para você, especialmente ao estudar a vida de Ananias, que era uma pessoa que ouvia a voz de Deus, se já era difícil na época dele, quanto mais nos dias de hoje. Será que você tem ouvido a voz de Deus? Deus está com a sua voz doce, mansa, suave. Ele está à porta do seu coração, batendo. Ele quer falar com você. Mas talvez você não esteja ouvindo. Por alguma distração, pelos cuidados dessa vida, eu não sei. Mas o legado de Ananias nos ensina hoje que é preciso deixar de lado todas as vozes que nos seduzem, quer sejam da internet ou da mídia. Em algum momento do seu dia, você precisa parar tudo para ouvir a voz de Deus. Você precisa ter quem sabe na sua casa, um lugar destinado à oração. Sabia que isso funciona bastante para ter um hábito, uma vida de oração? Ter um local, uma salinha ou um canto onde você, quem sabe, coloca ali um travesseiro, ou da maneira que você quiser fazer. Mas ter um lugar em casa e um horário fixo para você deixar tudo e falar com Deus é imprescindível para que o hábito da oração se torne real em nossas vidas. Bem, eu me levantei essa madrugada, já que ia
trazer a mensagem para vocês, para ouvir a voz de Deus, para buscar esse Deus, para falar com Deus, e para me preparar espiritualmente para esse momento, para orar por vocês que ainda não conhecia, para que Deus desde já estivesse abençoando a vida de vocês, e para que eu ler e pregar das Escrituras, elas se tornassem vivas na vida de cada um de vocês. E enquanto eu estava ali orando e lendo a palavra de Deus, meu coração se incendiou. Eu senti o calor do Espírito de Deus. Eu sentia a bênção de Deus recaindo sobre mim. E eu pedi para que essa bênção pudesse abençoar você nessa manhã. Que a palavra de Deus transforme a sua vida, assim como tem transformado a minha também. Queridos, a primeira lição que devemos aprender com Ananias é ouvir a voz de Deus. Amém? Continuando. Agora versos 11 a 14. E a palavra de Deus diz assim: Então viu o céu aberto. Eu estou no capítulo errado, queridos, desculpa. Agora sim, 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Segunda lição: Ananias era um homem capaz de quê? Consegue ler? Questionar uma ordem divina. Mas como isso pode ser uma coisa boa? Questionar a Deus? Será que isso realmente é uma característica especial, positiva? Bem, eu imagino como Ananias se sentiu. Ô Senhor, eu ouvi falar desse homem aí, que bom que o Senhor derrubou ele do cavalo, hein? Podia até ter quebrado a perna dele. Senhor, esse homem, o Senhor agora quer que eu curo ele? Não consigo entender. São poucas pessoas capazes de questionar uma ordem divina assim. Ananias, ele queria obedecer a Deus, mas ele queria entender a sua missão. Quando uma pessoa não entende a sua missão, ele nunca coloca o seu coração nela. E existem muitos cristãos que não entenderam a sua missão. Podem até fazer o seu trabalho, podem até fazer a sua contribuição, mas não conseguem sentir aquela paixão pelas almas que Jesus sentia. Sabe por quê? Não entenderam, não aceitaram a sua missão. Resolveram continuar, mas não buscaram a razão, o sentido. Perdem o amor. Mas Deus diz assim: vinde e arrazoemos. Ainda que seus pecados sejam como a carmesim, se tornarão brancos e limpos como a lã. Esse convite de Deus, vinde, arrazoemos, no português de hoje, Deus está falando assim: vem cá, vem, vamos ter uma DR, vamos conversar, vamos debater. Sabe por quê? Deus, ele não se importa com uma pessoa questionadora. Deus não acha ruim alguém que pense, alguém que tenha senso crítico. Não.
Porque, na verdade, existem dois motivos pelos quais alguém pode questionar. O primeiro motivo, ele é ruim, ele é mau, ele é deletério. Tem pessoas que são do contra. A minha mãe falava muito isso. Essa pessoa é do contra, tudo ela é contra. Porque alguém pode querer questionar para se opor, para atrapalhar. Mas a segunda forma de questionar, para compreender, essa é positiva, essa é boa. E talvez tenha acontecido algo na sua vida que você não compreende, não aceita, não entende. E você precisa ter uma conversa especial, séria, uma conversa direta com Deus. Ele convida você na sua palavra. Ele diz: vem, vamos arrazoar, vamos debater, vamos conversar. Me pergunte. Eu estou aqui para responder a você. Deus quer nossa sinceridade, porque sem ela, Ele não pode ter nossa alma por completo. Ananias queria obedecer, mas ele não entendia. Senhor, Saulo, por favor, por amor de teu nome, Pai. Que bom que caiu do cavalo, podia ter batido a cabeça, ficado ali mesmo. Você não sabe, Ananias, eu tenho um plano especial para esse homem. Ele vai levar o Evangelho nas maiores autoridades deste mundo. Ele é um vaso escolhido por mim para pregar o Evangelho ao mundo todo. E Ananias questiona Deus. E Deus responde a Ananias. E agora sim, um homem capaz de obedecer uma ordem divina, verso 17. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Amém? Ananias era um homem capaz de obedecer a uma ordem divina. Agora sim, com toda dúvida sanada, com todo anseio pacificado, acalmado, de coração ele podia obedecer. E ele obedeceu. Ele foi, ele curou, ele abençoou a Saulo. Sim, Deus, eu imagino Deus dizendo, para Ananias: sim, eu sei que Paulo era assim, mas eu transformei o seu coração, e agora ele é um vaso escolhido por mim. Amém? Próximo, e pode passar mais um também. Quarta lição que aprendemos com ele: Ananias era um homem capaz de diminuir para que outro pudesse o quê? Crescer. Qual que é a lógica? A lógica aqui é a seguinte: se Deus realmente estava precisando de um pastor para pregar para os reis, para imperadores, para homens nobres e etc., por que não escolher uma pessoa com um pouquinho mais experiência que Paulo? Não é verdade? Paulo era um iniciante. Paulo sabia muito sobre o judaísmo, mas não sabia nada sobre o cristianismo. Se alguém devia ser escolhido para levar o evangelho para pessoas importantes, deveria ser quem? Ananias. Muito mais experiente, muito mais versado nas doutrinas cristãs, muito mais capaz.
Deus estava mandando um chamado tão especial como esse para uma pessoa que nem havia sido batizado ainda? Na melhor das hipóteses, quem sabe um aspirante ao ministério? O certo seria Deus chamar um pastor experiente, bem informado, com bagagem, tipo Ananias. Há anos ele esperava uma missão como essa, porque todo pastor, todo servo de Deus, toda pessoa que prega o Evangelho, ele gosta de desafios, porque ele gosta de ser usado por Deus, ele gosta de ser bênção na vida de pessoas. E com toda certeza, Ananias esperava por uma grande missão, uma grande oportunidade, talvez uma como essa, por que não? Mas Deus disse para Ananias que ele havia escolhido Saulo. Ele queria que Ananias orasse para que Paulo ficasse são. E eu me lembro daquela frase que João Batista disse a respeito de Cristo: convém que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Como é difícil para nós, não é verdade, vermos outras pessoas crescendo, quando muitas vezes nós precisamos nos diminuir para que isso aconteça. A palavra de Deus diz: preferi-vos em honra uns aos outros. A gente sabe disso, mas como é difícil. O ditado é: convém que ele cresça e eu também. Tudo nesse mundo, tudo nessa vida é uma disputa. A gente acorda cedo, vai para o trabalho, vai para o trânsito, já é uma disputa, todo mundo querendo todos os espaços, todo mundo querendo estar à frente. Mas o Evangelho puro de Cristo, o reino de Deus, é diferente. A base do reino de Deus é o amor. E Ananias era um homem de Deus, amém? E ele disse: Senhor, se o Senhor escolheu a Saulo, então Saulo será. Ele aceitou, ele foi capaz de diminuir-se para que Paulo pudesse crescer, amém? Que homem especial, que homem santo, que homem de Deus. Quinta lição. E aqui já estamos indo para o final. Ananias era um homem que não buscava o quê? Reconhecimento. Ele chega na casa indicada por Deus, no endereço especificado. Ele coloca as mãos sobre a cabeça de Saulo. Saulo estava cego. E ele diz assim: Saulo, meu irmão. Como assim? Quem era Saulo? Até aquele momento? Perseguidor de cristãos. Prendia e matava cristãos. Ele era aos olhos de Ananias, um bandido, um criminoso. Mas veja bem, Ananias, ele desce ao nível de Saulo e fala: Saulo, meu irmão, você é meu irmão. E ele diz: o Senhor me enviou aqui. E como eu sei que dificilmente você saiba quem é o Senhor ao qual eu me refiro, eu vou dizer para você quem Ele é: Jesus Cristo, aquele mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, aquele que te derrubou do cavalo, aquele que cegou os seus olhos. Foi Ele que me enviou aqui, e Ele quer curar você. Note, e aqui está o ponto-chave, talvez, dessa pregação. Quando um profeta, quando um homem de Deus recebia uma missão, ao chegar no local, ao chegar na sua audiência, era comum que ele anunciasse: olha, eu sou fulano, eu sou o profeta tal, vim em nome de Deus para fazer isso, para dizer isso ou aquilo. Mas Ananias entra na casa e ele não declara o seu nome. E talvez isso fez toda a diferença, porque na posteridade, nos registros, acabou-se que o nome dele não se tornou tão importante.
E por algum motivo, de certa forma, ele acabou caindo no esquecimento. De tal forma que hoje você encontra o nome Paulo em todos os lugares, mas você nem encontra dizer a respeito de Ananias. Ele não carecia de reconhecimento, ele não buscava reconhecimento. E quão ansiosos somos nós por reconhecimento, não é verdade? Porque, afinal de contas, é justo o reconhecimento por um bom trabalho. Não existe nada de errado, não é um pecado. Mas Ananias era tão evoluído espiritualmente, ele era uma pessoa tão santa, ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, ele não precisava disso. Para ele bastava saber que ele foi eleito por Deus. Amém? Que ele era amado por Deus, que ele era servo de Deus. E nada mais. Ele apresenta o nome de quem realmente podia fazer a diferença na vida de Saulo. Ele não diz o próprio nome, ele fala a respeito de Jesus Cristo. Amém? Ele não disse o seu próprio nome, porque ele não carecia desse reconhecimento. Quando hoje nós fazemos algo, muitas vezes falamos para Deus e o mundo saber. Não tem aquelas pessoas que fazem caridade, tira foto e coloca na internet? Não estou criticando, nem dizendo que você não deveria fazer, porque eu não conheço o motivo do coração das pessoas. Às vezes a pessoa está querendo incentivar que outras pessoas também façam o bem, certo? Não estou dizendo que não se deve fazer. Mas a gente sabe que algumas pessoas fazem isso só por quê? Para ser reconhecida. Para serem amadas, para serem faladas, para receber like, né? Visualizações. Bem, mas Ananias não carecia desse tipo de coisa. Ananias, sexta lição. Ananias era um homem capaz de fazer o quê? Andar a segunda milha. Bem, nós já lemos o 17, mas vamos ler novamente. Verso 17. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Agora verso 23 e 25. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. A ordem divina era qual? Para que ele fosse e orasse para que Saulo recuperasse a vista, a visão. Deus não disse nada sobre pedir para que o Espírito Santo descesse sobre Saulo. Deus não disse nada sobre Ananias batizar Saulo. Deus não falou nada sobre Ananias ficar vários dias com Saulo, explicando os fundamentos da fé cristã. Você leu lá comigo, tem isso no texto? Deus pediu para ele fazer isso, sim ou não? Não. O que Deus pediu? Orar e pedir para que ele tivesse a vista curada, só isso. Mas Ananias pensou: como Saulo vai pregar para tanta gente se ele nem é batizado ainda?
Como que ele vai desenvolver com sucesso essa missão tão grande que ele tem, se ele não tem a unção do Espírito Santo de Deus? Bem, Saulo é muito versado na lei dos judeus, mas de cristianismo ele não sabe nada. Como ele vai pregar o evangelho sem saber, sem conhecer? E então, sem uma ordem divina, Ananias prega para Saulo, o anima, ora por ele, o cura, depois o batiza, depois ora para que ele fique cheio do Espírito, depois pede para que ele fique mais alguns dias, para poder lhe dar-lhe todas as orientações que ele precisaria antes de sair para pregar. Ananias era um homem capaz de andar o quê? A segunda milha. Que homem fantástico, que homem especial. Gostaria você nessa manhã de pedir o Espírito Santo de Deus que abençoe a você para que você seja como ele, eu e você possamos seguir o exemplo desse homem santo? Um homem que é capaz de ouvir a voz de Deus, alguém que é capaz de trabalhar com paixão, mesmo que seja necessário o quê? Questionar a Deus. Alguém que vivia para pregar o Evangelho, alguém capaz de diminuir para que outros cresçam, alguém que não busca reconhecimento e que sim, é capaz de andar segunda, terceira, quarta milha em favor do Evangelho. Que homem especial. Queridos, eu quero terminar essa mensagem orando por você, mas antes eu vou cantar uma música, né, e eu vou, através dessa música, estar em espírito de oração, pedindo para que Deus abençoe a sua vida. Pense nessas palavras, pense nesse exemplo, pense nesse homem. E se conforme você for ouvindo a letra dessa canção e o Espírito Santo tocar o seu coração, a sua vida, enquanto a música estiver tocando, se você quiser, se levante, dizendo para Deus: sim, eu aceito, sim, eu gostaria de seguir este exemplo. E ao final, gostaria de orar para que Deus abençoasse você. Pode. Descobri que sabia andar e decidi caminhar. Me fiz surdo para ouvir tua voz, dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Descobri que sabia andar e decidi caminhar. Me fiz surdo para ouvir tua voz, dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa
mesa e te chamar de Pai. Olha para mim, caminhei, me perdi. Olha para mim, quero me entregar, quero me envolver, quero entender esse amor que na cruz ensinou. Quero me entregar, quero me envolver, quero entender esse amor que na cruz ensinou. Quero me entregar, quero me envolver, quero entender esse amor que na cruz ensinou. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de Pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim, olha para mim. Amém? Amém. Gostaria você de dizer sim, Senhor? Nessa manhã, com a tua graça, com o teu poder, quero me tornar um homem e uma mulher como Ananias. Se é o teu desejo, fique de pé nesse momento. Amém. Amém. Posso orar por você? Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e Pai que habita nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Agradecemos pelo dom da tua palavra. Cada parte das Escrituras é como um tesouro escondido. E talvez muitos que aqui estão nunca sequer tenham ouvido uma pregação sobre Ananias, mas se sentiram extremamente comovidos e tocados pelo exemplo desse santo homem. Nós somos pequenos, Pai, e falhos, é verdade. Mas com o Espírito Santo de Deus, assim como teu servo Ananias, podemos fazer grandes coisas para ti. E nessa manhã, Pai, colocamos nas tuas mãos a nossa vida. Perdoa, Pai, nossas falhas. Purifica-nos, Pai, com o teu sangue, com o sangue do teu Filho Jesus. Nos perdoa. Nesse momento, teu Espírito passe sobre esse lugar, curando, abençoando. Se alguém que aqui está nessa manhã, Pai, tem alguma dúvida no seu coração sobre algo que aconteceu na sua vida, algum trauma, alguma dor, algum acontecimento que fez com que essa pessoa questionasse ao Senhor, Pai, porque coisas ruins, coisas terríveis acontecem neste mundo. Nesse momento, que esse filho teu possa abrir o coração espiritual e ouvir a tua voz, Pai. Fale nesse momento aos corações, abençoe, Pai, os teus filhos. Curas, milagres e transformações aconteçam nesse local, neste momento, Pai. Abençoa o enfermo, cura aquele que está sem esperança, acalma aquele que está ansioso, fortalece aquele que está depressivo. Que não seja mais um culto, Pai, mas que nossa vida seja completamente transformada nessa manhã. Pedimos e oramos no santo e doce nome de Cristo Jesus. Em nome dele oramos. Amém.